maravilhoso. Que bom poder estar aqui com você no início desse mês, desse ano, janeiro, dia 7 de janeiro, quarta-feira, estamos aqui na presença de Deus. Muito bom, muito bom. Como é que foi essas férias aí? Foi top? Então chegamos, né, nesse momento de Deus, chegamos no nosso ano de 2026, em nome de Jesus, começar aí com tudo que Deus tem para a nossa vida, receber tudo aquilo que Deus tem para o nosso coração. E hoje eu quero compartilhar com você algo muito importante. Algo importante porque eu posso dizer que nenhum de nós estamos prontos, estamos preparados para esse tempo. Porque quando Deus ele se cala, é o tema dessa live de hoje. Quando Deus se cala, isso não é abandono. Olha que forte. São algo tão parecidos, mas ele não é abandono. Às vezes nós achamos que Deus nos abandonou, às vezes achamos que Deus nos deixou sozinho para passarmos o que temos que passar, para os momentos difíceis que temos que enfrentar. E por muitas das vezes oramos, buscamos e Deus não fala. Mas por quê? Aí que está essa live, né? Se você já aconteceu isso com você, se você já orou, já buscou, né, de Deus e pedindo uma resposta de Deus, e talvez Deus não falou ainda não, ou talvez Ele já falou para nossa vida, e é isso que nós queremos falar nesse dia, esse dia que o Senhor preparou para as nossas vidas. Um dia tremendo, um dia abençoado, um dia lindo que Deus preparou. Então, vamos lá. Então, hoje eu quero falar com você sobre esse tema muito importante, porque como nós que queremos Deus, que queremos ser cheios da presença de Deus, que queremos uma direção do Senhor, dependemos de uma direção de Deus para a nossa vida, então nós somos dependentes de Deus. E quando nós somos dependentes do Senhor, nós queremos uma palavra, nós queremos um direcionamento, nós queremos que Deus se manifeste na nossa vida, então nós ficamos dependentes. Oramos a Deus, buscamos de Deus, Deus, eu preciso disso, Deus, eu quero fazer isso, será que eu faço? Eu quero chegar em tal lugar. Então nós sempre precisamos buscar essa orientação de Deus, que realmente é a nossa fonte. Mas e quando nós oramos e parece que nada está acontecendo? E quando nós buscamos, jejuamos a Deus e clamamos ao Senhor, oramos e parece que nada está sendo resolvido, não temos um retorno da fonte a qual vai nos trazer, a qual vai nos dar a direção certa. Como lidar com isso? Como que você lida com isso? Nós temos dificuldade com isso, mas como nós entendemos, e eu quero compartilhar com você nessa manhã, essa manhã abençoada, manhã de Deus para a nossa vida. Então, primeiro eu quero já desmistificar, né, tudo isso que muitas pessoas falam, muitas pessoas dizem né, que Deus nos abandonou. Eu estava na igreja, eu orava, eu buscava e Deus me abandonou. Eu nunca mais fui respondida, eu nunca mais escutei a voz de Deus. Deus nunca mais, né, me deu uma direção, parece que Deus me abandonou. E muitas pessoas têm esse pensamento. Muitas pessoas acreditam que Deus abandona. Muitas pessoas falam que Deus não deu a direção, Deus não falou, Deus abandonou, Deus deixou realmente essa pessoa no deserto e essa pessoa que se vira. Você está no deserto, agora te vira. Agora dá o teu jeito, né? O ditado popular aí, agora dá teus pulos, né? Mas não é assim. O Senhor jamais nos abandona. Quero já desmistificar isso. Realmente o silêncio, ele é um teste ou uma prova. Mas por que um teste?
Será que Deus ele não sabe quem nós somos? Será que Deus ainda ele tem aquela dúvida se vamos ainda continuar nos caminhos dele? Será que Deus não nos conhece? Ele nos conhece perfeitamente. Ele sabe de todas as coisas. O porquê do teste. Olha aqui que eu anotei, quero compartilhar com você. Deus permite que você passe por situações difíceis, sem intervenção imediata. Por quê? Fortalecer a fé, desenvolver paciência e confiança. Olha que interessante isso. Por que Deus deixa acontecer? Porque realmente Ele quer fortalecer a nossa fé. Ele quer desenvolver em nós paciência. Ele quer desenvolver em nós uma confiança gerada dentro do nosso coração, mas que vem de Deus para a nossa vida. Por que de tudo isso? Temos exemplos na palavra de Deus. Podemos ver Jó. Jó, como você sabe, ele passou por grandes tribulações, grandes dificuldades, mas ele era um homem bem-sucedido. Ele é um homem que tinha muitas posses. A palavra de Deus fala que era um homem fiel, um homem temente a Deus, se desviava do mal, mas o Senhor permitiu. Olha que interessante. Jó sofreu grandes perdas e parece que Deus estava em silêncio. Parece que Deus, naquele momento que Jó estava precisando de Deus, os céus fechados. Deus não falava. Mas Deus estava preparando um crescimento espiritual e uma restauração futura. Quem sabe é isso que Deus está fazendo em nossa vida? Quem sabe é isso? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que talvez esse silêncio de Deus, talvez essa prova que Deus nos deixa, né? Passarmos porque Ele realmente Ele confia, Ele já sabe quem nós somos, mas essa prova, ela realmente ela só serve para revelar quem ensinou. Quem está com você? A prova é o estudo, né, o ensino. Nós somos ensinados, mas existe um momento que vamos passar pela aprovação. E é neste momento que o Senhor, através da minha obediência, da minha paciência, da minha confiança, Ele vai se revelar. Se revelar sobre a sua vida, se revelar sobre o teu trabalho. Ele vai se revelar através de você, dizendo quem você é nele. Jó, ele nunca desistiu. Jó passou todas as coisas, não sei se você já leu a palavra de Deus, se você sabe o que eu estou falando, mas Jó era bem sucedido, tinha sua família, e a princípio disso ele foi provado. A palavra de Deus fala que ele perdeu tudo. Perdeu seus servos, perdeu a posse que ele tinha, perdeu gado, perdeu riqueza, perdeu os filhos, e ficou somente a sua esposa e a sua fé. Mas era tudo que ele precisava. Era fé, era confiança, era saber quem ele estava realmente seguindo. E o silêncio de Deus, a outra característica do silêncio de Deus, a primeira característica, então, ele é um teste, é uma prova. Por que uma prova? Porque uma prova, quando nós passamos, existe um novo tempo, um novo ciclo sendo gerado. E nós precisamos estar aprovados, precisamos estar aptos
para realmente viver o extraordinário, a outra fase, aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. E o segundo característica do silêncio é uma disciplina ou uma correção. Deus se cala para nos mostrar que algo precisa ser ajustado em nossa vida, através de atitudes, pensamentos, caminhos. Olha só. Por muitas das vezes Deus já falou para mim, para você. Você é o escolhido de Deus, não sai do caminho de Deus, continua firme nas promessas. Mas ainda eu fico procurando testificações, eu fico procurando, através de pessoas, eu fico esperando algo acontecer, se realmente eu sou de Deus, se realmente Deus tem um propósito na minha vida mesmo, se Deus me separou mesmo. E é isso que o Senhor, muitas das vezes, o silêncio de Deus, Ele quer falar para mim, para você. Ele traz como uma disciplina, uma correção. Por que isso? Para que venha nós refletirmos. Olha só o que eu coloquei aqui. Leva à reflexão, arrependimentos e mudança de direção. Olha só que forte. É isso que nos leva, toda a correção, toda a disciplina, ela nos leva em um pensamento. Ela nos leva em uma reflexão. O que nós estamos fazendo? Para onde nós estamos indo? Que caminho estamos caminhando? Então vem uma grande reflexão. Eu lembro do meu filho, o meu filho Vitor, tem 7 anos. Quando a gente fala com ele, algo que aconteceu errado, e a gente realmente, a gente traz, essa reflexão para ele, falando: filho, tu acha que está certo? Filho, tu acha que isso que você fez está correto? E aí traz a reflexão na vida dele, momento de pensamento, e ele volta atrás, dizendo: não, pai, eu fiz errado. Assim é o nosso Pai eterno, assim é Deus sobre a nossa vida, quando Ele nos traz uma correção, uma disciplina, vem e nos traz um pensamento, mas não pensarmos o que os outros estão fazendo, mas realmente o que eu estou fazendo. Se eu estou no caminho certo, se eu estou fazendo aquilo que era para ser feito, e da forma que era para ser. Então toda disciplina e toda correção, ela nos traz também a esse pensamento, para que nós venhamos, em nome de Jesus, entender aquilo, mas não aquilo que Deus quer. Por muitas das vezes nós não vamos entender aquilo que Deus quer, aonde Deus vai chegar. Por muitas das vezes o Senhor fala para a nossa vida, fala para muitas pessoas: eu vou te usar, tu vai ser um homem, uma mulher de Deus, você é escolhido do Senhor, mas Ele não fala o processo. Por muitas das vezes não entendemos o processo, mas a disciplina e a correção, através do silêncio de Deus, Ele nos traz para uma reflexão interna, dentro de nós, dentro de mim. O que eu estou fazendo? Aonde eu estou indo? Que caminho eu estou caminhando? Faz sentido? Coloca o teu comentário. Faz sentido? E já houve situações assim com você? Quando você vai orar, buscar de Deus, e você realmente não consegue entender, e vem esse pensamento sobre a tua vida: talvez é um teste, uma prova, ou então é uma disciplina, uma correção. Parece que o céu está fechado e você fica pensando: nossa, o que está de errado? Será que eu fiz algo errado? Será que eu preciso melhorar? Será que algo não está certo dentro de mim, através dos meus pensamentos, das minhas atitudes, do caminho que eu estou caminhando? Faz sentido? Coloca teu comentário aí. E o terceiro, e algo muito importante, no livro de Isaías, capítulo 30, versículo
15, que nos fala que Deus ele ensina que a salvação, olha só, Deus nos ensina que a salvação e descanso quando confiamos e obedecemos, o silêncio chama atenção para as nossas escolhas. Olha que forte isso. Realmente a nossa salvação, o nosso descanso, o descanso é o que o mundo mais quer. A paz é o que todos procuram. Então o descanso, a salvação, ela vem quando nós confiamos. Mas não só confiar, mas também obedecemos. Será que estamos obedecendo? Às vezes nós nos paramos e perguntamos para nós mesmos, vamos para as pessoas, não, você tem que confiar, confia em Deus, confia, vai dar certo. Mas não é só confiar. É confiar e obedecer. Quando vem esse segundo ponto que eu estou compartilhando com você, do silêncio de Deus, que é a disciplina ou a correção, é quando nós confiamos. Confiamos que o Senhor ele pode transformar as nossas vidas. É quando nós confiamos que quem está nos mostrando, né, que precisamos mudar, que precisamos de alguma forma restabelecer os nossos princípios novamente. É quando nós entendemos e olhamos para dentro de nós. Mas não adianta só olhar. Não adianta só saber que é pecado. Não adianta somente saber que é errado. Não adianta somente saber que isso, a minha atitude não está certa. Não adianta só saber. E não adianta só confiar. Ah, um dia eu vou conseguir. Ah, mas vai dar certo. Deus está comigo. Não adianta só confiar. Uma coisa é um princípio. Outra coisa é outro princípio. E confiar e obedecer. Quando nós confiamos, nós obedecemos. Quando nós olhamos para dentro de nós e realmente precisamos, né, trazer novos hábitos, tirar novos hábitos da nossa vida, é quando nós confiamos e obedecemos. É quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nos fala para nós perdoar, perdoamos. Quando a palavra de Deus fala para nós largar tudo aquilo que não é de Deus, nós largamos. É quando nós obedecemos e também, de alguma forma, confiamos no Senhor. A nossa confiança está em Deus, que vai dar certo. Mas nós obedecemos. Obedecer também significa atitudes. Eu vou fazer. Muitas das vezes, a maior parte da nossa vida, tudo que o Senhor nos pede, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa vontade, o nosso eu não quer fazer, não quer abandonar, não quer liberar, não quer abrir mão. Então podemos falar em conforto, olha que coisa boa, conforto. Uma coisa boa de ficar em casa, não trabalhar, preguiça. Desculpa, mas eu preciso falar a verdade. Como que vamos prosperar se não trabalhamos? Como que não vamos realmente seguir em frente se nós não fizermos aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer? E o terceiro ponto, faz sentido para você? Coloca o teu comentário aí, quero que você coloque o teu comentário aí para mim saber que eu não estou sozinho aqui não, hein? Deus abençoe. Isso. Glória a Deus. Marta, Deus abençoe. Giovana, glória a Deus. Alisson. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? E o terceiro ponto do silêncio de Deus sobre a nossa vida, o silêncio de preparação ou
realmente espera. Deixa eu explicar agora para você. Deus mantém silêncio antes de revelar algo importante ou cumprir uma promessa. Então, quando Deus fica em silêncio, muitas das vezes, ela vem a preparação. Quer dizer para você, te prepara. Deus está te preparando, talvez Deus está te preparando nesse tempo. Talvez você está dizendo com vontade de largar tudo, não querer mais, não mandar mais nos caminhos, no princípio de Deus, abandonar, não é para mim, mas quero dizer para você, talvez Deus está te preparando para um novo tempo, para a promessa dele. Continua, prevalece, escuta a voz de Deus, obedece. Deus está te preparando para um novo tempo. Amém? Existe uma preparação. Existe uma preparação nesse tempo de silêncio também. Deus está te preparando. De tudo que nós falamos aqui é uma preparação. Deus está te preparando para cumprir as promessas dele sobre a sua vida. Porque Deus não multiplica caos. Deus não multiplica pecados, Deus não multiplica, discórdia, Deus ele não multiplica coisas ruins, mas ele multiplica a promessa. Ele multiplica a vontade dele sobre a tua vida. Ele multiplica a unção, a graça, a presença. Ele multiplica a fé. Ele fortalece a tua vida. Ele transforma a tua família. Ele cumpre os sonhos, projetos que ele tem para a sua vida. Existe um tempo de preparação. Talvez você está vivendo no tempo de preparação. Deus está te forjando. Deus está te preparando para a promessa, para um novo tempo de Deus sobre a tua vida. Amém? Ensinar algo que Deus quer ensinar. Meu Deus do céu, estou sentindo a presença de Deus aqui. Ensinar dependência, paciência, expectativa confiável. Ensinar sobre a nossa vida, a nossa dependência. Dependemos de Deus. Dependemos da palavra dele, dependemos do que ele tem para liberar sobre a nossa vida. Ele quer nos ensinar, ele quer gerar dentro de nós uma dependência. Dependemos dele para tudo. Dependemos das nossas finanças, depender dele para a nossa família, depender do Senhor para tudo que vamos fazer. Então ele está gerando dentro de mim, de você, através do silêncio também, gerando em nossas vidas, aleluia, gerando na nossa vida uma dependência, gerando na nossa vida aquilo que vamos depender de um Deus poderoso, do Senhor que fez os céus e a terra. A paciência. Sabemos que tudo existe um tempo determinado debaixo dos céus. Sabemos que tudo já está preparado pelo nosso Deus, para a nossa vida. Mas esperar muitas das vezes não é fácil. Quantos homens e mulheres de Deus receberam uma promessa de Deus, mas a promessa demorou a se cumprir aos olhos dele, aos nossos olhos, mas ela vem na hora certa, porque o Senhor nunca erra, porque Deus nunca erra, Jesus ele nunca erra sobre a nossa vida. Você pode declarar na sua casa aí que o Senhor ele nunca erra, o tempo de Deus ele não é o nosso tempo. Amém? Então o silêncio de Deus, ele gera isso em nossa vida. Também podemos dizer aí a dependência de Deus, também a nossa expectativa, no Senhor. Vamos ter expectativa em Deus, ter expectativa no Senhor Jesus Cristo, naquele que fez os céus e a terra. As nossas expectativas têm que estar nele, porque se está no homem, se está na mulher, nós vamos se frustrar.
Por quê? Porque todos nós somos falhos. Então, em nome de Jesus, lembre-se que ele quer ensinar uma dependência, paciência, expectativa no Senhor. Podemos pegar um exemplo bíblico, é sobre Ana, a mãe de Samuel. Ela esperou anos e orou intensamente até Deus responder. Ela orou, buscou, chorou, se prostrou, falando para Deus, Deus me dá um filho, Deus, mas Deus queria o profeta, como nós já sabemos, mas ela orava, buscava, olha só a intensidade, quero dizer para você, se parece que Deus não está respondendo, se parece que o céu está fechado, quero dizer para você, continua orando, continua buscando, continua, persevera, continua buscando do Senhor, uma hora, um momento, os céus vai se abrir, algum instante a promessa vai chegar sobre a tua vida, então permaneça orando, permaneça buscando, não desista. Aleluia. E ela continuou orando, buscando, e durante o silêncio, ela fortaleceu a sua fé. Como que ela fortaleceu a sua fé? Porque ela estava gerando algo em Deus. Porque ela tinha expectativa no Senhor. Mesmo ela não vendo nada, mesmo ela não sendo mãe ainda, ela tinha expectativa, ela tinha confiança, ela tinha a sua vida, ela é realmente entregue ao Senhor, a área da vida dela estava realmente nas mãos de Deus. Então, o que faz toda a diferença é quando nós colocamos tudo nas mãos de Deus. É quando nós colocamos o Senhor na frente. É quando nós colocamos Deus em primeiro lugar sobre a nossa vida. Eu quero deixar uma palavra aqui. O silêncio de Deus não significa ausência. Quebra esse tabu. Deus sempre esteve presente. Deus sempre estará presente. Então, o silêncio de Deus, ele não significa ausência, mas a provisão para o crescimento, a correção ou uma preparação. Ele muitas das vezes nos faz olhar para dentro para nos aproximar mais dele. Então, nunca esqueça disso. O silêncio de Deus não significa ausência, mas realmente é uma provisão para o crescimento, uma correção e uma preparação para que quando nós olharmos para dentro, nós vamos nos aproximar de Jesus. Amém? Olha que lindo essa palavra, hein? Olha que lindo isso que Deus está falando com nós nessa manhã. Oh, Jesus! Oh, Espírito Santo de Deus! Mas até agora nós falamos aqui sobre o silêncio. Você sabia que o silêncio, ele realmente traz para nós algumas reações, algumas atitudes. Eu não sei você se já talvez chegou na sua casa, você casado, você que mora com os teus pais, você chega em silêncio e não fala nada. Talvez só cumprimenta e não fala nada. O silêncio, eles nos trazem algumas reações. Talvez a pessoa que mora com você vai perguntar: o que houve? O que está acontecendo? Está tudo bem? Então o silêncio, ele provoca dentro de nós algo que pode ser de alguma forma muito bom. O silêncio, ele provoca dentro de nós algumas atitudes, a qual nós precisamos entender o que o Senhor quer na nossa vida. O que Deus quer que nós fizemos.
que o Senhor quer dizer com o silêncio para a nossa vida. E agora, contudo, desmistificar o silêncio de Deus. Ele não é abandono. Eu anotei aqui. Deus nunca nos deixa. A Bíblia é bem clara. Ela nos fala, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Você lembra de uma passagem que fala daquele homem que pega o seu filho? Ele leva o seu filho ao monte, ele sobe ao monte, ele deixa as pessoas ali embaixo do monte, sobe com o cutelo, sobe com o restante das coisas, seu filho, mas menos o sacrifício, porque o Senhor pediu para ele o sacrifício. O Senhor pediu para esse homem, eu quero o seu filho como um sacrifício, o seu único filho. Olha que interessante. Abraão, ele tenta dar um jeito, ele tem um filho antes, mas o Senhor, ele não recebe. O Senhor, ele fala nesse versículo, o teu único filho. Olha esse detalhe. Quando ele fala o teu único filho, ele está dizendo o que você dá um jeito de fazer. O que você dá um ganho aqui, tenta ali, vá lá e faça. Deus não recebe. Ele só recebe quando vem de Deus. Quando vem da vontade de Deus. Quando vem das promessas do Senhor. Quando vem algo que foi gerado dos céus para a nossa vida. Então ele fala, pega teu único filho e leva. E chegando lá, o seu filho, né, todo feliz com seu pai, ele chega lá, né, no ápice, junto com seu pai ali, e pergunta, pai, agora tá tudo certo, e onde está o sacrifício? E a palavra de Deus fala que o seu pai, ele coloca o seu filho deitado, o seu único filho, ele coloca ali, e quando ele levanta o cutelo, o Senhor, ele manda parar. Por que isso? Por que esse momento ele faz isso? Por que o Senhor, ele manda parar naquele momento? O Senhor tinha dúvida de quem era aquele homem, do coração daquele homem? Não. Ele tinha dúvida se aquele homem ele iria fazer isso porque ele pediu? Não, ele não tem dúvida. Mas realmente ele fez tudo isso para mostrar para mim e para você que quando nós entregamos a nossa vida e vivemos em vida de obediência, uma vida de dependência no Senhor, tudo já está preparado. E nesse instante se revela que ele não estava confiando no braço dele. Ele não estava confiando no que ele tinha. Ele não estava tentando dar um jeito, né, de ter outro sacrifício. Ele não estava tentando. Ele tinha tudo que o Senhor tinha para a vida dele, que era uma palavra, uma confiança. Confiando na palavra que vem de Deus. Querido e querida, confie. Confia. Confia. Aquele que é fiel, aquele que te prometeu, confia. Confia aquele que falou para você que vai dar certo, aquele que falou que o teu ministério, que a tua vida, ela foi separada para ele. Confia. E aquele homem confiou e já estava, né, pronto ali, o sacrifício, já tinha... Nossa, tempo tremendo de Deus, mas porque ele viveu. E o Senhor não abandonou. Quando o Senhor, ele pede para aquele homem, ele não vira as costas. Ele diz, me dá teu filho e vai embora. Não, ele continua junto. Ele continua junto com aquele homem, com aquele filho daquele homem, que era seu único filho, que ele mais queria. Forte. Mesmo quando você sente silêncio, Deus está sempre presente, agindo além de você. O sentimento de abandono é humano.
é humano. O sentimento de abandono que vem da nossa vida, ele é extremamente humano. Ele não é divino. Poderia gerar no coração de Abraão, dizendo, mas isso é desumano, Deus me abandonou. Ele realmente poderia sentir, né, esse abandono na vida dele como humano mesmo, poderia. Mas ele não estava vivendo a vida, né, dessa terra, vivendo somente as vontades dessa terra, vivendo a lógica, vivendo tudo aquilo. Não, ele estava com seu coração nos céus, ele estava vivendo algo divino, algo que vinha de Deus, algo que vinha do Senhor para a vida dele. Então quero dizer para você, o que nos guia, o que nos direciona, não é a política. Por muitas das vezes, talvez não concordamos, não achamos legal, mas não é o que vai nos direcionar. O que vai dar um norte para a tua vida, para os teus propósitos, para você, é algo divino, é algo de Deus para a nossa vida. Então que isso fica claro em nós, que isso fica claro para nós aqui nessa manhã. O que vai nos direcionar, o que vai nos dar o norte, não é política, não é nada desse mundo. Ela vai vir dos céus, ela vai vir de Deus. É algo divino para a nossa vida. Assim como aconteceu neste episódio da Palavra de Deus. Amém? Isso. Coloca no comentário, é importante. Glória a Deus. Vamos lá. Deus usa o silêncio para refletir, para refinar a nossa fé, formar caráter e preparar para algo maior. Então esse silêncio de Deus não é um abandono, mas realmente ele vem para refinar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, fortalecer nossa esperança, fortalecer a nossa confiança, fortalecer a nossa fé no Senhor, forjar o nosso caráter. É para isso que serve. Ele não nos abandona. É muito para nos forjar a nossa fé, forjar o nosso caráter no Senhor, para algo muito maior. Olha só, quero falar para você. Você lembra de Jesus, quando ele está prevendo tudo que vai acontecer? Ele fala para o Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Fala para Deus, Deus, se for, né, me tira dessa, vai ser difícil, mas seja feita a tua vontade. Nesse instante, o Senhor abandonou? Deus abandonou Jesus? Não abandonou. A preparação de Jesus, quando Jesus ele foi entregue, quando ele foi pego pelos soldados, por todo o processo que ele passou, pela cruz que ele enfrentou, carregou por mim, por você, quando ele deu a sua própria vida. Olha só que interessante. Ele passou por esse processo, por algo muito maior. Preparou a vida dele, fortaleceu a sua fé, o seu caráter para algo muito maior. Passou mais de 3.000 anos e nós estamos falando de Jesus, que ele deu a sua própria vida por mim, por você, e nos deu uma oportunidade da salvação, como éramos pecadores, como
de alguma forma, né, todo ruim, de tudo que não presta, mas nós temos Jesus que nos justifica, que nos dá a oportunidade de viver uma nova vida, de viver a vontade dele nessa terra e também não para por aí, e morar no céu junto com Jesus. Então, olha só, é algo maior. Naquele instante, fortalece a fé de Jesus, mas ele entende, ele obedece, mas seja feita a tua vontade, não a minha. A vontade nossa, humana, é a vontade de parar. Nossa, eu estou na presença de Deus, a luta está vindo, a dificuldade está vindo, a situação está acontecendo, portas não se abrem, a nossa própria vontade humana é parar. Parece que nada dá certo, parece que as coisas estão cada vez mais difíceis. Para! É isso que o nosso corpo diz. Para, Jefferson, desiste, não vai mais. Mas é uma preparação para mim, para você, para algo maior. Para algo maior, para algo celestial, para algo divino, para a eternidade. Pensa nisso, não desiste, continua caminhando, deixa Deus forjar caráter, deixa Deus te fortalecer. Lembre-se, é para algo muito maior que Deus tem preparado para a tua vida. Então, se for necessário, passe esse tempo. Passa o tempo de silêncio, não desiste, olha para dentro, deixa Deus tratar, deixa Deus mudar, que eu tenho certeza que algo muito maior de Deus está vindo para a sua vida aí. Quem recebe aí, coloca a mãozinha aí, coloca um amém, interage comigo aí em nome de Jesus. Em todo o silêncio de Deus, ele faz um convite para mim, para você. O que é esse convite? Esse convite é o silêncio de Deus, ele é um convite à confiança, não à desistência. Olha o convite que Deus está fazendo, talvez, para muitos aí. Eu estou no convite de Deus aí. É luta para tudo que é lado, é porta, fechou. Mas tá tudo certo, eu quero esse convite ele é para confiar, esse convite não é para desistir não. O livro de Salmos, capítulo 13, começa com: até quando, Senhor? Davi falando, né? Sentiu o abandono, mas temia confiando. Eu confiarei no teu amor. Eita, agora. Sentir Deus distante é uma oportunidade de escolher fé. Lembra quando Davi, ele cai em si de todos os pecados que ele fez, ele deixa para trás palácio, deixa para trás mordomia, deixa para trás tudo que ele tinha. Ele ora, ele sente a saudade, a falta, ele vê a distância de Deus, ele fala: Deus, eu deixo tudo, eu posso perder tudo, eu troco tudo que eu tenho pela tua presença. Mas não, Jesus não desamparou, ele estava ali. Jó na dificuldade, Deus estava ali. Desde o tempo do jardim, do Éden, Deus estava lá. Aconteceu o pecado, aconteceu o que aconteceu. Ele descia todos os finais de tarde para conversar. Mesmo assim, ele desceu novamente para conversar, para intimidade. Então, Deus nunca nos abandona. Jamais vai nos abandonar. Então, o silêncio de Deus não é o abandono. É a ação invisível que fortalece a fé. Nos prepara para o que ainda não vemos.
Então, ele está nos preparando para algo que nós não temos ideia que está acontecendo ou que está por vir. Por mais que estudamos, né, somos intelectos, nós não temos a ideia, não conseguimos imaginar daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Então, em nome de Jesus, te agarra nas promessas aí. Não deixa a luta te parar, não deixa talvez o silêncio de Deus, né, vir sobre a tua vida e você desistir, não fazer nada, não. Lembre-se que nós falamos aqui, vou até repetir desde o início, a qual nós falamos aqui que o silêncio de Deus ele é um teste ou uma prova. Também o silêncio de Deus ele é uma disciplina ou correção. O silêncio de Deus ele prepara ou espera para a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Olha que interessante, né? E o mesmo quando não ouvimos a resposta, ele movimenta pessoas, situações, corações para se cumprir a promessa de Deus. Parece que quando Deus não fala, o silêncio de Deus, mesmo assim, para ele mostrar a demonstração de Cristo, de Jesus para a nossa vida, que ele ainda está conosco, que ele não nos abandonou, ele envia pessoas. Ele envia pessoas, ele envia corações, ele envia situações para a nossa vida, para que a promessa dele se cumpra em nós. Que amor é esse? Depois de tudo isso, se você tiver dúvida, olha que amor lindo que Deus tem para a nossa vida. Então, o nosso tempo de espera é um palco aonde Deus atua silenciosamente. Então, em nome de Jesus, se você já pensou isso alguma vez, que Deus te abandonou, para a honra e glória de Deus, isso cai por terra hoje, viu? Deus nunca te abandonou. Indiferente do que você fez, da situação que aconteceu ou aonde você está, Deus jamais te abandonará. Quero deixar a última mensagem aqui. O silêncio de Deus, ele não é um abandono. É uma ação invisível que fortalece a fé e nos prepara para o que ainda não vemos. Te agarra nas promessas. Te agarra nas promessas de Deus. Porque eu tenho certeza, o que Deus tem preparado é muito grande. Aleluia! Feche os teus olhos se você pode aí comigo. Aleluia! Você está escutando aí? Você está escutando esse louvor? Se você sabe, canta comigo. Tudo para viver, tudo. Oh, Jesus. Agora raso para ver mais profundo. Oh, Jesus Cristo, Deus. Oh, Jesus. É hoje. É hoje. Me refaz. Oh, Deus. Deus quer refazer novamente. Deus quer fortalecer de novo. Aleluia. Já vou orar com você, viu? Em nome de Jesus. Fique comigo aí. Vamos atrair essa presença. Vamos atrair essa presença de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Deixa Deus refazer.
Eu largo o erro para viver Jesus. Já começa a declarar aí. Esse céu possa se abrir sobre a tua vida hoje. Em nome de Jesus, que o silêncio de Deus ele possa construir e gerar tudo aquilo que ele tem no teu coração, na tua vida, no propósito, nas promessas dele para a tua vida. Declara em nome de Jesus. Aleluia. Te busco, preciso respirar. Fala para Deus essa manhã, fala, me refaz. Me refaz. Me refaz. Deus é contigo. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. A última vez, me refaz. Declara aí na tua casa, onde você está. Me refaz.